Ok, pessoal, estamos de volta agora com a professora Satiele, secretária de Educação, e muita coisa para a gente conversar com ela, né? Mas antes, deixa eu passar aqui. Desde cedo a gente está perguntando sobre o que pessoal, o que você acha? As aulas devem voltar? As aulas presenciais nas escolas municipais e estaduais? Porque nas escolas particulares elas já voltaram. Então esse é o tema do nosso programa. Aliás, é o tema da semana, né? Eu acho que esse é o tema da semana. A gente vem falando isso a semana toda. A Elza Pacheco está aqui com a gente, o Moacir Veiga também, dizendo aqui, a Aviação de Deus acaba de demitir entre 50 e 80 funcionários, e é um problema se realmente isso aconteceu. O meu amigo Carlos Martins, já falei com o Rodrigo, que você pode vir abrir um debate com ele, hein? Vai ser muito bom vocês dois. A Roberta aqui falando, mais ou menos, vou pegar duas pessoas, uma que é a favor, outra que é contra. Esse retorno é tão perigoso que a primeira vítima morreu hoje. Aí eu não sei se está falando sobre a professora, né? Que faleceu hoje, mas nada a ver em escola, se é escola particular ou não. As aulas não devem voltar, Sueli Soares. Verônica Jardim, sem vacina é impossível, então não volta. Kátia Borges, retorno responsável só com a vacina para todos os profissionais da educação. A secretária nos representa. A Kátia é do sindicato, né? Ela é professora e do SINDI-PMT. Tá? E fazendo referência aqui a assessoria de comunicação da prefeitura, a Janaína, muito obrigado. E a Mara, que está aqui presente também, está aqui com a gente. Mara, muito obrigado. Aliás, adoro você. Tá? Professora, boa tarde, muito bom ter você aqui. E o assunto é esse, o momento que nós estamos vivendo. Como é que é, antes, uma pergunta assim, bem para você, para a professora, né? Como é que é essa secretária de Educação com essa bomba que está acontecendo no mundo? Bom, Hélio, antes de tudo, muito boa noite. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente ter um espaço de conversa, de debate, para esclarecer a população, para informar a população. Pensando na sua pergunta, como é estar à frente da Secretaria de Educação num momento como esse? Eu sou funcionária pública municipal há mais de 15 anos. Tenho 2 matrículas na rede, já atravessei aí as diversas funções da escola pública, em sala de aula, na parte pedagógica, na parte administrativa, e estou hoje na Secretaria de Educação como secretária. A pasta da educação por si não é uma pasta simples. É muito complexa. Muitos funcionários, alunos, trabalhamos com educação, que é fundamental, que é o pilar da sociedade, que é capaz de transformar nossa sociedade. É um desafio imenso, mas também é um prazer muito grande poder representar os meus colegas nesse momento. E aí eu vou aproveitar e vou lhe pedir licença, Hélio, para tocar num assunto que eu preciso fazer. Houve uma fala essa semana que passou, onde diziam que os professores da escola pública municipal, e aí eu vou falar, né, do meu segmento, não queriam trabalhar e isso estava atrapalhando outras situações. Eu gostaria de deixar aqui a minha solidariedade aos meus amigos professores, colegas de profissão, e deixar muito claro, Hélio, não tem volta às aulas, porque as aulas nunca pararam. As aulas pararam, sim, em janeiro, como é de costume. Os nossos professores não pararam de trabalhar sequer 1 minuto. Nós dormimos dia 13 de março com o ensino convencional, em sala de aula, e nós acordamos com uma pandemia que está até hoje assolando o mundo inteiro. Perfeito. Então, é uma fala injusta dizer que os professores públicos municipais não querem trabalhar. Não só queremos, como estamos trabalhamos com eficiência, superando desafios diários, porque ser professor não é simples. Ser professor numa pandemia é mais complexo ainda. Então, assim, meu muito obrigada a cada professor da rede pública municipal, e aí eu estendo também aos demais colegas do estadual, do particular, por aceitar esse desafio, por se empenhar e por se reinventar a cada dia. Porque é isso que a gente está fazendo. Está sendo simples? Não. Está sendo fácil? Muito menos. Perdemos hoje uma colega, ainda aqui da rede particular, mas não queremos segregar de maneira nenhuma. Somos todos professores,
perdemos hoje uma colega, lamento meus sentimentos à família, e nós precisamos começar a pensar em cuidar das pessoas. Temos um discurso posto hoje, Hélio, que é um discurso por que a escola particular pode voltar, por que a escola pública não pode voltar. Nós temos que pensar, acredito eu, de uma maneira diferente. Como nós vamos voltar de maneira segura? Temos que começar a pensar nas pessoas. O que essas pessoas estão sentindo para retornar para as escolas? Porque o meu professor da escola pública, eu ouvi através das equipes diretivas. Eu ouvi todos os diretores das 96 unidades escolares. Eu quis entender, junto com a minha equipe na Secretaria de Educação, que, aliás, eu quero agradecer imensamente, eu quis entender como esse professor está se sentindo com esse retorno. Porque nós ouvimos os pais, nós perguntamos aos pais, você gostaria de mandar o seu filho para a escola? Eu tenho esses dados. Eu perguntei para a equipe diretiva, como você está se sentindo? Mas eu pedi para eles, pergunte ao professor, pergunte à pessoa de apoio, como eles estão se sentindo. É seguro voltar agora? Obviamente, as escolas estão se preparando para isso, com material de proteção individual, de sanitização, e as públicas também. Também. Então, assim, estamos nos preparando, nos estruturando? Sim, estamos. Mas temos outras questões que perpassam a volta às aulas. E aí, as escolas particulares, elas são unidades escolares, na sua maioria, isoladas, de um administrador, de um dono, de um diretor. A rede pública municipal comporta 96 unidades escolares, atende aproximadamente 21.400 alunos. Então, é um movimento um pouco mais complexo. O chegar à escola pública é diferente do chegar à escola particular. O transporte público, que o Rodrigo anteriormente começou a falar, mas né, a gente não teve tempo de desenvolver essa fala. Então, são muitas questões. Com licença, por favor, preste atenção no que a professora está falando, do que a secretária está falando. Chegar na escola pública é de uma maneira, chegar na escola particular é de outra. Eu queria que você entrasse nisso aí. Explica bem o que é. Vamos lá. Vou pegar um exemplo de umas escolas segundo segmento, que os alunos são maiores, na sua maioria eles vão sozinhos para a escola. Antes de fazer parte da gestão do Vinícius, eu trabalhava no CIEP da Fonte Santa de manhã, como orientadora pedagógica, e era auxiliar de direção da escola Sakurá à tarde. No horário de entrada, aproximadamente entre 12h30 e 12:50, os ônibus passavam lotados para deixar os nossos alunos na porta da escola. Mesma coisa no CIEP da Fonte Santa, então imaginemos que vamos ter um fluxo maior no transporte público. Claro que não com a sua totalidade, porque a primeira etapa de retomada na modalidade híbrida atenderia até 30%, né? Então nós não teríamos uma lotação total dos espaços dos ônibus, mas teríamos um aumento aí que tem que ser considerado. Então, o chegar na escola pública, muitas vezes é pelo transporte público. Alguns pais têm condições, batalham e conseguem colocar seus filhos na van e tem um pouco mais de segurança sanitária para chegar na escola. Alguns, quando as escolas são de comunidades, escolas menores, de primeiro segmento, que é na comunidade, a criança ainda vai sozinha, ou com o irmão mais velho, ou com o vizinho, ou com o primo. Mas, em regra, o chegar na escola pública é pelo transporte público. Perfeito. O chegar na escola particular, claro, a gente não pode generalizar e nem ter uma fala injusta. A esmagadora maioria é de carro. Sim, chega de carro, né? Os pais conseguem se organizar para levar, ou tem algum outro tipo de logística para levar essas crianças para a escola particular. E, enfim, então eles não passam por isso. Com relação à estrutura, Hélio, é importante falar que nós estamos caminhando, sim, para estruturar as escolas. As diretoras, elas estão fazendo todo o suporte, comprando os EPIs, comprando o álcool, o tapete sanitizante, enfim, tudo que está posto pela saúde, que hoje, na verdade, está enfrentando uma batalha aí enorme, né? Muito obrigada à equipe da saúde também, pelo apoio de sempre. E tudo que foi indicado pela Secretaria de Saúde, nós estamos adquirindo. A escola pública também está adquirindo. Os diretores, num primeiro momento, porque é uma quantidade menor,
para preparar a escola, e a Secretaria de Educação num processo maior de licitação para também adquirir todos esses insumos de segurança para os nossos alunos e nossos professores. Satiele, eu volto já a você. Deixa eu dar uma passada aqui no Facebook, porque as pessoas estão participando aqui, dando suas opiniões. A Roberta, talvez ela não tenha entendido o que eu falei, ou eu não me expressei bem. Então, vou voltar com ela. Roberta Formiga, provavelmente seja professora, vocês conhecem. Roberta Formiga. Ela botou aqui, esse retorno é tão perigoso que a primeira vítima morreu hoje. Eu acho que eu não me expressei bem na hora. O que eu quis dizer, não é a primeira vítima, não é a primeira professora que morre. Tá? E ela não morreu por estar numa escola pública, numa escola particular. Ela pegou o Covid não necessariamente dentro da escola particular. É mais ou menos o que eu quis dizer, Roberta. Porque depois a Roberta falou assim, com certeza me referi à professora que faleceu hoje. Lógico, né? Eu até abri o programa hoje falando sobre isso, Roberta. Mas não foi por estar numa escola particular. Porque o vírus ele não está na escola particular, ele está aí. Né? A Verônica Jardim, sem vacina é impossível. A Kátia, retorno responsável, só com vacina. Aliás, eu quero deixar uma pergunta, e quero deixar um negócio aqui no ar. Os socorristas, hoje me pediram um SOS para os socorristas, que os socorristas não estão sendo vacinados. O pessoal da CRT não vacinou os socorristas. Atenção para isso aí, hein? Os socorristas não foram vacinados, isso é muito sério. A Cláudia está aqui. Newton Canto. A Satiele é uma excelente profissional, tem um trabalho árduo. A Kátia também aqui. Isso, secretária, nunca houve uma parada, como dizem. Trabalharam muito. Eu acho que a população reconhece isso. O Jonathan aqui aplaudindo. Bruna Xavier, parar de pensar em dinheiro e pensar em vidas. Acho que isso é uma questão pessoal dos proprietários das escolas. Porque a escola particular é uma empresa. Então, isso aí é uma questão de cada um, né? Mas parar de pensar em dinheiro, não sei quanto investiram, né, nas escolas. O investimento esse ano foi muito grande. O Nilton me deixando uma pergunta, até anota para mim aí. Ele pergunta se todos os alunos estão conseguindo acessar as plataformas. É importante isso. A classe dos professores precisam de vacinas. Outra pergunta que eu quero te fazer. Vocês já foram vacinados? Não foram vacinados? Isso é uma outra coisa que tem que ser visto. Os professores, para voltar às aulas presenciais, não pode voltar sem vacina. Mas não podem mesmo. Mas não podem mesmo. Os alunos estão conseguindo acessar as plataformas, que a gente tem uma população aqui de um poder aquisitivo muito baixo, que não deve nem ter computador em casa, e, enfim. Hélio, nós fomos pegos de surpresa em 2020, né? Em março, quando tudo isso começou. Lá em março de 2020, nós pensamos que ia durar 15 dias, um mês, 2 meses, e isso foi se prolongando, e a gente foi se organizando dia após dia, como acontece hoje, na verdade, né? As métricas, os números, eles são atualizados e sobem dia após dia. O fazer pedagógico da escola pública municipal, ele passou por uma transformação muito grande em 2020. Nós sabíamos que a tecnologia que hoje está no nosso bolso, nos nossos smartphones, eles iam chegar mais cedo ou mais tarde no ensino fundamental. Já está posto no ensino superior, nas plataformas de EAD. Nós sabíamos que isso ia chegar mais cedo ou mais tarde no fundamental, né, que são as nossas crianças. E chegou de uma maneira rápida, antes da gente conseguir, talvez, se preparar da maneira que deveríamos, porque esperávamos isso a passos mais largos. Durante o ano de 2020, os nossos alunos foram atendidos de 2 maneiras. Online, que chamamos do remoto, e aí as equipes diretivas se organizaram conhecendo, isso é importante, Hélio, conhecendo a particularidade de cada unidade escolar. Porque eu tenho unidade escolar, por exemplo, a Escola Nossa Senhora, lá na Serra do Calado. E eu tenho escolas aqui no centro da cidade, em Agriões, na Várzea. Então, é importante esse olhar para a individualidade de cada unidade. Então, as equipes diretivas, elas organizaram o acesso aos alunos. Apenas 0,99% dos nossos alunos não tiveram nenhum acesso o ano passado. Uhum. E quem não tinha o acesso via internet, que aí utilizamos as redes sociais, WhatsApp, Facebook, que foi a maneira que, naquele momento, os diretores acharam, né, de fazer essa interação
E se você depois acessar o Facebook, você vai ver alguns professores da rede municipal colocando lá prints dos WhatsApps de quantas mensagens eles respondem diariamente dos alunos com dúvidas, com as aulas que estão tendo essa interação nesse momento. Quem a gente não conseguiu atingir, Hélio, com essa abordagem online através das redes sociais, dos WhatsApps, enfim, a gente entregou material impresso. As escolas marcavam dias específicos com os pais e eles iam até a escola buscar esse material impresso para alcançar esse aluno. Foi o ideal, Hélio? Não, não foi o ideal. Foi o que foi possível. Tá, mas nada é ideal no planeta inteiro, de um ano para cá. Sim, foi o que foi possível naquele momento. Mas quando a gente olha para um cenário de não ideal, a gente não pode simplesmente pensar que não está ideal, mas vamos seguir assim, que é o que dá para fazer. Essa não é uma característica da nossa gestão. A gente vai sempre atrás do que é melhor. Melhor para o nosso aluno, para o nosso professor. E por isso que em 2021, a gente está traçando novas estratégias para acessar esse aluno. Vou lhe dar um exemplo. Tem o site da prefeitura, tem a aba da educação. Nós estamos começando a alimentar esse site com vídeos feitos pelos nossos professores, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, de acordo com a nossa matriz curricular. Nós estamos ampliando a oferta de material impresso para os nossos alunos. Nós estamos com algumas ações pedagógicas com relação à tecnologia, que é a contratação de um programa de gestão escolar, onde tudo vai ficar compilado ali, onde o pai vai ter acesso a tudo pelo celular, assim como algumas escolas particulares oferecem. Nós estamos adquirindo tablets com acesso à internet para os nossos alunos. Estamos adquirindo notebooks para os nossos professores. Nós estamos caminhando, Hélio. Mas na administração pública, eu não posso sair do gabinete, ou o prefeito Vinícius... Você não pode comprar. Ou o secretário de administração, ou qualquer outro secretário, levantar lá da cadeira, ir até uma loja qualquer no comércio e comprar, né? O processo administrativo ele é um pouco mais complicado do que isso. Eu tenho aqui vários comentários, mais uma pergunta aqui para você. E eu vou dar aqui duas diferenças. Você falou da escola lá do Calado. O que acontece na escola pública, né, não é só Teresópolis, né? Mas eu vou dar uma escola como exemplo aqui em Teresópolis que poderia voltar a funcionar amanhã. Eu conheço a escola, ela é ampla, é arejada, as janelas são enormes. O Colégio Ginda Bloch, por exemplo, poderia voltar amanhã, perfeitamente. E, Hélio, não só o Ginda Bloch. Não, eu sei, tem outros. Nós temos, né? A maioria das nossas escolas hoje, Hélio, a maioria, não estou falando que todas, porque também temos unidades escolares que precisam de atenção. Que não tem condições de voltar. Nós temos escolas unidades pequenas, antigas, que precisam de atenção. Isso não tem como negar. Precisamos sim de atenção e estamos dando essa atenção para essas escolas. A do Calado pode voltar? A do Calado sim, porque o número de alunos é bem reduzido. É uma escola que atende hoje, se não me engano, 13 ou 15 alunos. É uma escola muito pequenininha, uma comunidade pequena. Uhum. Então, se a gente fosse para a primeira... retorno, pensando nos 30%, poderia voltar. Aí, é uma coisa que é importante também, com relação à estrutura da escola. Porque nós temos outro gargalo, que são as pessoas que podem voltar. Que podem voltar, eu digo, quem não tem comorbidade, quem não tem mais de 60 anos, que também é um outro ponto que a gente precisa trazer para a conversa e para a discussão e para o entendimento, principalmente. Porque quando se fala que o professor da escola pública não quer voltar, o que é uma injustiça e uma inverdade, nós temos também aqueles que não podem voltar porque estão enquadrados no grupo de comorbidade, mais de 60 anos. Eu tenho professores na rede, Hélio, que têm 71 anos de idade. Satiele, eu acho que sem vacina não tem como voltar. Com relação à vacina, eu não sei se você tomou conhecimento, o prefeito assinou hoje um consórcio municipal. Tá. Eu falei no início do programa. Isso. O prefeito assinou hoje esse consórcio municipal, né, para aquisição de vacinas. Não sei explicar tecnicamente como funciona esse processo, mas já é um acalento, já é uma luz no fim do túnel, porque o governo federal, quando fez o seu plano de vacinação, ele botou os professores, se eu não me engano, no quarto pelote de vacinação. O consórcio significa várias prefeituras vão se unir para comprar vacina. Mas isso não quer dizer que vão conseguir comprar vacina. Será que tem vacina para vender?
pergunta para você. O vereador Rangel perguntando se tem previsão para a reforma da escola ali Noronha. Vereador Rangel, excelente pergunta. Inclusive, eu vi o vídeo que o senhor postou nas redes sociais. Vereador, obrigada pelo vídeo, pela oportunidade de conversar aqui com ele, de explicar a situação. O Linoronha é uma escola que foi construída há alguns anos e está, sim, como foi colocado pelo vereador, precisando de reparos, Hélio. Nós temos um grande problema, uma grande questão nas nossas escolas, hoje não mais na maioria, graças a um trabalho de 2 anos e meio que vem sendo feito, nós temos uma questão telhado. É um problema crônico nas nossas escolas. Eu vou lhe falar por quê. Principalmente no interior. Eu vou lhe falar por quê. E vou citar um outro exemplo além do Linoronha. As crianças vão soltar pipa, a pipa cai em cima do telhado da escola. Claro, elas vão subir no telhado para pegar essa pipa. Vão quebrar as telhas. Quebram as telhas, e aí quando chove, chove dentro da escola, chove na parte elétrica, e aí, de fato, a estrutura vai ficando prejudicada. Vereador Rangel, com relação à escola Linoronha, nós já temos um processo de reforma aberto dessa escola. Na verdade, nós temos já um processo aberto há 2 anos. O que ocorre, Hélio? Quando a gente abre um processo de uma reforma de uma escola, a Secretaria de Obras, aliás, equipe muito competente, com o secretário Ricardo. Ricardo, obrigada pela parceria. Eles vão até a escola, entendem com a diretora o que precisa ser feito. Claro, a diretora é técnica em educação, né? Mas ela tem que ser ouvida, porque a escola, ninguém melhor do que a diretora. Tatiana, eu preciso te interromper, tá? Claro. Porque nosso tempo está esgotando. Gilberto, consegue para mim aí mais um tempo? Eu preciso de um bloco de comercial, que eu acho que eu atropelei você, um bloco de comercial. Eu preciso de mais um tempo com a professora. Você consegue para a gente? Sim. Então tá, me diz quanto tempo. Alexandre, me fala do Delivery Munch, que eu estou quase esquecendo de você, cara. Não. E me fala do esporte. E o Teresópolis? Teresópolis essa semana está tranquilo. Está aguardando tá parado, mais um retorno. Por parte do esporte aqui está tranquilo. É só ressaltar a galera, obrigado pela gigante audiência aí no Facebook, nas nossas redes sociais. E o Delivery Munch, daqui a pouco você tem que sortear o copo também, né? Diga-se de passagem. Delivery Munch, você baixa na Apple Store, baixa na Play Store. E lá você vai colocar, quando você for pedir o seu alimento e a comida, enfim, que você for pedir, você vai colocar o cupom aqui do programa Hélio Carracena, da Diário TV, que é Diário 10HC. Você vai ganhar R$10 de desconto na compra acima de R$30. Então, oportunidade única que só vale hoje, exclusiva aqui do programa, Hélio. Próximo jogo do Flamengo? Próximo jogo do Flamengo, aí eu falo na volta, você me pegou de calça curta, né? Mas a gente tem a tabela, se ele quiser jogar rapidinho... Semana, né? A gente mostra rapidinho. Mas tem rodada no final de semana. Aí, ó, tá na tela. Vamos lá, então, rapidinho. Sábado tem Flamengo e Macaé, Macaé e Flamengo, 6 da tarde. Ainda no sábado, 9 da noite, tem Volta Redonda e Vasco da Gama. Esse horário 9h05 é 9h05 mesmo, inclusive, transmissão da Rede Record. Esse jogo de 18 horas não passa na Record. Macaé, não, esse jogo é pay-per-view exclusivo, ou você compra aí na Sky, Vivo, enfim, ou... assina o aplicativo do Flamengo, o Flá TV+, que inclusive deu problema, os torcedores estão reclamando muito. Domingo, Nova Iguaçu e Madureira, 3h30, 4 horas tem Fluminense e Portuguesa, esse jogo também é no pay-per-view. Boa Vista e Bangu também no pay-per-view. Todos os 71 jogos vão ser no pay-per-view. Mas o Volta Redonda e Fluminense passa na Record. Volta Redonda e Vasco passa sábado na Record, 9h05. Volta Redonda e Vasco. Isso. E para fechar segunda-feira também no pay-per-view tem Botafogo e Resende. Ok, Alexandre ainda continua aqui com a gente, eu vou para o intervalo comercial. Lembrando a você que eu já esqueci o que eu tenho que lembrar. Já falei do Super Gás Brás hoje, que agora você tem o Sempre Gás. O Sempre Gás é o seguinte, já era o botão. Aquele botão que você apertava e o gás chegava na sua casa, já era. Você não precisa mais dessa tecnologia. Que agora a gente já tem uma outra tecnologia, que é a tecnologia da balança. Está aí na tela para você. Você vai pegar uma balança lá no Super Gás Brás, 26434497, você não paga por essa balança, você botou debaixo do botijão, e quando o gás estiver acabando, você tem que ter Wi-Fi, tem que estar com a internet boa, né? Quando o gás estiver acabando, a própria Super Gás Brás vai te avisar que o gás está acabando e vão levar o gás na sua casa. Mas aí sempre fica uma quantidade de gás, o líquido sempre fica no fundo do botijão. Você não vai pagar por isso, você não vai perder isso. Vai ser descontado, que vai pesar na balança,
vai ser descontado na sua próxima compra. Sobrou 3 quilos, são 3 quilos de gás que vai descontar do botijão novo que está chegando. Sempre Gás é Super Gás Brás. A gente ganhou mais um tempinho com a professora, hein? Voltamos já.